Em algum momento você se perguntou, nossa, mas por que o protagonista ficou 1 ano sem usar o dinheiro? Quando ele vai no banco, ele ainda pede dinheiro pro gerente? Eu sei a resposta. Hoje eu vou trazer para vocês 13 aspectos psicológicos que você provavelmente não percebeu em Round 6 ou Jogos Vorazes coreano, como eu costumo chamar. Faz uns 2 dias que eu terminei de assistir, mas eu assumo que eu ainda tô um pouco chocada. Lembrando que todos esses 13 fatos têm spoiler, então se você não assistiu, não assiste esse vídeo porque vai estragar toda a sua experiência. Então presta bastante atenção nesses 13 aspectos, incluindo a explicação do final, e anota aqui embaixo depois quais desses aspectos você tinha percebido, quantos deles, ou outros aspectos que você percebeu e que eu não percebi. O primeiro, vocês devem ter percebido como a sociedade exclui aquelas pessoas que não têm dinheiro e ainda por cima estão endividados. Então, em algum momento ali no filme, o líder inclusive fala que aquele é o único lugar onde eles são tratados com igualdade, enfim, né? Todo aquele discurso muito bonito que não se aplica, na verdade, ali, né? E, inclusive, ele é taxado o tempo todo, né, do filho que mora com a mãe idosa, vive às custas da mãe idosa, e os policiais tiram sarro dele quando ele vai na delegacia falar não acredito, ficam perguntando se ele era um bêbado, se ele bebeu, e é justamente por esse motivo que o personagem principal, ele se permite ser espancado por um cara que ele nunca viu na vida por causa de uma aposta. Então você percebe que ele escolhe, né, azul ou vermelho, e ele não tem dinheiro para pagar ali quando ele perde a aposta, então o cara começa a espancar ele todas as vezes que ele perde, foram inúmeras vezes, né, pelo que mostra ali no filme. Então já mostra como essas pessoas, como ele mesmo já se desrespeita, ele não se deu o respeito para não se permitir ser espancado, ele já é espancado quando o agiota vai, né, cobrar o dinheiro dele. Então o que é ser espancado ali para se divertir, para uma aposta ou de repente para poder ter a chance de ganhar algum dinheiro, né? Aí eu pergunto, será que você se permitiria ser espancada nessa situação por uma aposta? Número 2, eu parto do princípio de que nada que tá aparecendo ali naquele filme, naquela série, está aparecendo em vão. Tudo tem alguma mensagem por trás, tudo vai aparecer alguma coisa depois. E aí eu não sei se vocês perceberam, mas naquele momento da máquina de garra, né, que a gente chama de claw machine nos Estados Unidos, o nosso protagonista fica tentando pegar o brinquedo para a filha dele, ele não consegue, e aí aparece um menininho, né, uma criança, e fala assim para ele, você não tá ganhando porque você não tá usando a cabeça. E aí ele já te deu uma mensagem do que estava por vir durante a série, que era muito mais importante usar a cabeça do que usar a força. O fato número 3 é praticamente uma armadilha psicológica. Vocês perceberam que quando os participantes, logo depois da primeira prova, começam a falar que eles não querem participar, que eles querem sair, que eles não querem mais estar ali, o que a equipe faz? Eles colocam o dinheiro em espécie entrando dentro de um porco gigante, né? Ou seja, na hora que cai aquele dinheiro, que a pessoa olha para aquilo enche os olhos, porque dinheiro é justamente o que eles não têm, o que eles precisam, eles começam a repensar de ficar, e mais tarde, claro, voltam para a prova, né, por conta do dinheiro. Então, por mais que eles recebam o dinheiro, que foi como o protagonista recebeu, como um número numa conta bancária, mostrar o número não causa o mesmo efeito psicológico do que você mostrar todo aquele dinheiro caindo, que com certeza enche muito mais os olhos e você fica pensando, nossa, realmente é muito dinheiro, você tem uma noção do volume. O aspecto número 4, você deve ter percebido que algumas pessoas mudaram o caráter durante o jogo. Isso significa que essas pessoas eram falsas? De jeito nenhum. É meio que natural que a pessoa possa mudar o seu caráter em situações extremas de sobrevivência. E isso daí a gente consegue ver em várias outras séries de zumbi, séries que o mundo tá acabando, você percebe que as pessoas acabam agindo de forma que elas provavelmente não agiriam em situações normais. O aspecto número 5 é sobre a formação de grupos. Então, dentro da psicologia social, que é aquela psicologia que se prontifica a estudar o meio social e como o ser humano age socialmente, vai dizer que formação de grupos é algo bem comum e que o ser humano forma grupos pela sobrevivência. Então, logo ali, depois da primeira prova, eles começam a se juntar, a formar grupos com quem tem mais afinidade ou com quem eles consideram mais forte, que podem ajudar eles a vencer a prova, o que acontece em alguns outros momentos, e também outra série de sobrevivência que vocês devem ter assistido.
O aspecto número 6, vocês devem ter percebido que nas paredes estava o tempo todo o desenho de quais seriam as provas. Uma teoria que eu tenho para eles não terem percebido e não terem comentado durante a série em momento nenhum, nem quando as paredes estavam todas vazias, eles perceberam aqueles desenhos, é que naquela situação onde tudo era muito extremo, onde os sentimentos estavam muito aflorados, eles perderam a noção de realmente olhar em volta. É como se eles perdessem um pouco da inteligência racional deles e ficassem completamente cegos para o que estava bem ali na frente, né? O aspecto número 7 é a identificação de pai e filho. Para mim, durante a série, ficou muito claro a relação do velhinho com o protagonista, que foi o rapaz que ganhou os jogos, como eles tinham uma relação muito parecida com a de pai e filho. Então, o protagonista, você consegue perceber que ele era um mau filho com a mãe. Ele roubava o dinheiro da mãe, dava risada da mãe, a mãe indo trabalhar, ele parecia que nem se importava tanto. E quando ele chega nos jogos com o velhinho, ele parece que é o filho ideal. Agora, eu particularmente tenho uma teoria de que o velhinho e o protagonista, gente, desculpa, não é falta de respeito, mas eu realmente não sei pronunciar os nomes e agora também eu não lembro facilmente o nome dos personagens, mas uma teoria de que eles eram pai e filho. Por que eu tô dizendo isso? Por 3 motivos. O primeiro é porque o protagonista fala e coloca também na maquininha quando ele vai tirar o dinheiro da mãe, né, do cartão da mãe, que o aniversário dele é 04/26, ou seja, abril 26 ele coloca. E em algum momento no jogo das bolinhas de gude, o velhinho fala, hoje é dia 24, porque 24 é aniversário do meu filho. Bom, aí pode ser que ele estivesse realmente confuso naquele momento e tenha trocado os dias, ou pode ser, como a mãe já falava, que eles comemorassem pelo calendário lunar, ou seja, a data sempre mudava e talvez ele tenha parado num ano em que o dia era o dia 24. O segundo motivo é porque quando eles estão lá nos jogos, na hora do almoço, nosso personagem principal pega o leite e aí ele fala, ai, não tem achocolatado porque eu não tomo leite puro, tal. E aí o que o velhinho fala pra ele? Você deve ter apanhado muito quando você era criança. E aí ele fala, como é que o senhor sabe? E aí, dependendo da tradução ali, ele respondeu algo como, porque era o que eu fazia no meu filho, ou era o que eu faria se você fosse meu filho, né? O que cria ali uma identificação entre os dois. E o motivo número 3 é porque quando eles estão ali na hora dos jogos da bolinha de gude, o velhinho fala, nossa, eu morava num bairro igualzinho a esse. E aí o personagem fala o quê? Eu também. O 8º aspecto é como o velhinho era perverso. Não, às vezes eu fico me perguntando por que eu desperdicei tantas lágrimas com o velhinho. Eu acredito que a série quis colocar um velhinho, porque normalmente a gente pensa, é um velhinho, ele não iria fazer isso, não poderia ser o velhinho por trás de tudo isso, né? E na verdade era. Então, como ele gostava, como ele se divertia ali rindo de vendo as pessoas morrendo, sabendo, participando de tudo aquilo sem nem se importar com as pessoas que estavam lá. O aspecto número 9 é sobre promessas. Quando a gente faz assim no Brasil também, é quando a gente está prometendo alguma coisa. E isso aqui aconteceu em 2 momentos. O primeiro é quando ele esquece o presente da filha e ele faz o dedinho e fala, eu prometo pra você que o ano que vem eu vou te dar um presente melhor, né? E na verdade ele não cumpriu a promessa e ele provavelmente nem pensava que ele não conseguiria cumprir ou se esforçar para cumprir. E o velhinho faz a mesma coisa com ele. No final da bolinha de gude ele fala, a gente é gambu, lembra? E ele faz assim e fala, a gente divide tudo, o que também é mentira. Ele não dividiu nada com o protagonista e muito menos a verdade, né? Muito menos a honestidade do que estava acontecendo ali. Então isso daqui para mim foi para mostrar que foram 2 momentos desses 2 personagens que se identificam, aonde eles usaram os artifícios que eles precisavam para ganhar a confiança do outro. O aspecto número 10 é sobre a morte da mãe. Então a gente percebe ali no momento que ele vê a mãe morta, ele ainda em estado de choque por tudo que aconteceu nos jogos, ele fala, mãe, você tá dormindo? Levanta daí, né? Como se ele não estivesse entendendo direito aquela situação, mas mostra também que ele teve que lidar com tanta morte, com tantos momentos extremos de sentimento, que ver a mãe morta ali para ele nem assustou de certa forma. Ele deita do lado da mãe e fica ali, né, numa sensação de não querer estar sozinho. Provavelmente num outro momento, antes dele ter participado dos jogos, a postura dele ali seria completamente diferente.
O aspecto número 11, ainda falando sobre o nosso protagonista, fica claro a dificuldade que ele tem de ser pai, né? Ele tem uma filha, ele fala que ele quer ser um pai para a filha dele, né? Parece que mexe com ele quando a mãe fala que ela vai morar nos Estados Unidos, mas ele realmente não consegue agir como um pai. Então, prometendo coisas que ele não pode cumprir. Mesmo depois dos jogos, quando ele ganha, ele ainda não vai ver a filha dele, ele não vai fazer aquilo que ele prometeu que ia fazer. E no final, quando ele tá ao telefone com a filha, que ele fala para ela que ele tá embarcando no avião para estar com ela, ele dá meia volta e vai embora, fazendo com a filha a mesma coisa que ele fez com a esposa anos atrás. Aliás, quando a menina nasceu, a esposa acusa ele de que ele não estava com ela quando a menina nasceu, que ela foi se rastejando pro hospital, e ele fala: o meu amigo morreu naquele dia. Ele acha que ele tá no direito, ele acha que ele tá certo. E com a filha, ele faz a mesma coisa. Ele a abandona, dá meia volta ali ao invés de entrar no avião, dando a entender de que naquele momento, assim como o amigo que morreu naquele dia que ela estava nascendo, agora tem outras pessoas que estão morrendo, né, naquele exato momento, talvez, e talvez fique aí para uma segunda temporada uma necessidade dele de salvar, de acabar com o jogo ou algo parecido. O aspecto 12 é a morte do velhinho. Lá no final, ele é ainda muito perverso, sem respeitar a dor do nosso personagem principal. Ele manda aquele bilhete na flor escrito do seu Gambu, ou seja, já para dar aquela agulhada. E quando o nosso personagem chega lá, ele fala para eles fazerem uma aposta, né? Vamos apostar tudo em como a humanidade é má, ou você aposta que a humanidade é boa. E aí o que acontece no final é que o nosso personagem principal ganha a aposta finalmente. Só que o velhinho morre antes dele ver que aquele morador de rua realmente foi ajudado, ou seja, dá aquela impressão não falada, sabe? Aquela questão psicológica de que ele não viu que a humanidade é boa, ele não constatou que ele realmente perdeu, então nem perdeu nem ganhou, mas ficou naquela de eu continuo acreditando que a humanidade é ruim e você continua acreditando que a humanidade é boa. Finalmente, o aspecto número 13, o final explicado, que tem ligação com esse aspecto número 12 que eu acabei de falar, a questão do dinheiro, né? Por que o nosso personagem principal passou por tudo aquilo, ganhou o dinheiro, ele não pagou as dívidas, porque o dinheiro continuou lá, ele não foi o pai que ele falou que iria ser, ou seja, tudo que ele prometeu que iria fazer se ganhasse, ele não fez, dá a impressão de que ele tá deprimido, o cabelo dele tá todo bagunçado, ele tá com roupas, né, bem maltrapilha, ou seja, ele tinha bilhões na conta dele e ele ainda pediu dinheiro pro gerente. Agora, o que acontece é que depois que ele encontrou o velhinho e que aquela aposta aconteceu, sim, aquela aposta de se a humanidade é boa ou se a humanidade é ruim, e depois que o nosso personagem principal ganha e ele realmente sente que ele ganhou aquela aposta, que ele agora é o dono daquele dinheiro, que ele merece aquilo. Porque a sensação psicológica que dá antes é que aquele dinheiro não era dele, aquele dinheiro era das pessoas que morreram. Que, aliás, quando as pessoas morriam, o dinheiro ia caindo, ou seja, é como se aquele dinheiro fosse aquelas pessoas. E ele não usou. E aí, na hora que ele realmente aposta e ganha, ele sente como se aquele dinheiro fosse dele. Tanto é que é só depois dessa aposta é que ele realmente vai arrumar o cabelo, né? Ele até muda o visual para mostrar que ele tá mudando. Quando ele vai pegar o avião, ele tá todo arrumado, ele tá de terno, ele fala pra filha que ele comprou um presente, né? Então é para mostrar essa mudança dele depois de tudo que aconteceu. Bom, pessoal, esses foram os 3 aspectos com o final explicado. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de vídeo, explicando, trazendo alguns aspectos psicológicos também. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever. Coloca aqui embaixo também para conversar um pouco comigo o que vocês acharam. Vocês viram outros vídeos onde falava outras coisas? Eu tentei não assistir nada e tentei tirar as coisas que eu mesma pensei, que eu mesma cheguei à conclusão. Mas, então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!